Você já reparou que a gente está vivenciando nesse exato momento uma revolução tecnológica sem precedentes? E eu estou falando da IA generativa. E nesse vídeo eu quero te mostrar por que essa tecnologia é tão disruptiva, por que ela já está mudando tão profundamente a forma como a gente trabalha, vive e se relaciona, e quais são as implicações futuras de tudo isso para a gente nas nossas vidas pessoais e principalmente nas nossas vidas profissionais. Eu quero te ajudar a entender alguns riscos que a gente já tem no curto e no médio prazo, né? E tentar trazer algumas possibilidades de você usar isso ao seu favor e, na verdade, transformar esses riscos em oportunidades para você alavancar o seu negócio, os seus resultados e até a sua jornada aí enquanto profissional. Bom, eu sou Paulo Pina e se você está curioso para entender um pouco mais sobre IA generativa, de onde ela veio e para onde a gente vai caminhar com a ajuda dela, você está no lugar certo. Esse vídeo vai expandir um pouco as ideias que eu trago na Lei 31 do meu livro, né? Leis do Digital, e eu separei esse vídeo em alguns capítulos, em alguns trechos, né? Então eu vou deixar esses capítulos para que você possa revisitá-los a hora que você precisar. Então vamos começar pelo início e entender o que é a inteligência artificial generativa. Bom, é uma tecnologia que está entregando uma forma, uma possibilidade dos nossos dispositivos eletrônicos, e aí eu estou falando de computadores, smartphones, e daqui a um pouquinho televisores e outros dispositivos, está permitindo que eles ganhem vida, que eles passem a ter uma forma de interagir com a gente, de se relacionar com a gente, quase que humanizada, né? Então, é quase como se você tivesse um Einstein particular aí no seu bolso, que você consegue acessar através da internet a hora que você quiser, de onde você estiver. E quando eu falo de um Einstein no seu bolso, eu estou falando do nível de genialidade, de inteligência das pessoas mais inteligentes que já passaram pela humanidade, né, ao seu alcance, ao alcance de qualquer pessoa, a qualquer momento. E para a gente entender a grande diferença que isso é em relação ao que a gente sempre teve com os nossos computadores, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, até então, o desenvolvimento de um software, de um programa de computador, ele é feito através de instruções. Você tem variáveis e premissas que você alimenta aquele programa, aquela aplicação, e em cima dessas premissas, a aplicação vai seguir determinadas rotas pré-determinadas. O que é muito diferente na IA generativa é que ela não segue necessariamente uma rota pré-determinada. Você ensina ela determinadas coisas e em cima desses padrões ela vai encontrar as rotas que ela tem que seguir para alcançar o objetivo que você entregou para ela. Então, na prática, o que a gente tem visto aí nos últimos anos é uma capacidade cada vez maior desse tipo de inteligência artificial entregar textos, áudios, imagens, vídeos cada vez melhores até do que os criados por humanos, né? E a gente ainda não sabe quais são os limites práticos que a gente vai ter nesse tipo de tecnologia. E é justamente por isso que eu quero trazer esse conteúdo para você. Por quê? A gente sabe que o impacto disso já é global e ele vai se aprofundar cada vez mais. E a gente, em algum momento, vai ter dois tipos de pessoas. As pessoas que ignoraram a inteligência artificial e ficaram, né, no passado e estão defasadas em relação ao mercado de trabalho, aos negócios, até às suas necessidades pessoais ali, né? E, por outro lado, a gente vai ter as pessoas que estão empoderadas pela inteligência artificial. E é esse tipo de pessoa que eu quero que você seja. Ou seja, quanto mais você entender como funciona essa tecnologia e como ela pode ser encaixada no seu dia a dia, seja na sua vida pessoal, ao empreender, ou na sua vida profissional, eu tenho certeza que você vai conseguir resultados cada vez melhores e cada vez mais rápidos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você tem aí na sua casa, no porão da sua casa, você tem Einstein aí esperando para conversar com você a hora que você quiser. E, aliás, Einstein não. Einstein e todos os outros gênios de todas as áreas que a gente desenvolveu ao longo dos últimos milênios, né? Então imagina que você tem um time de gênios no porão da sua casa e que a qualquer momento você pode descer ali, conversar com eles, tudo que eles querem é te ajudar a resolver os problemas que você trouxer para eles e eles têm todo o tempo do mundo para você, todo o foco direcionado para você, para que você possa resolver esses problemas. E imagina que quando você traz algum problema para eles resolverem, eles entram naquilo ali de forma completamente imersa, full op, 100% dedicados para entender de forma detalhada qual é o seu problema
e trazer uma série de possibilidades de soluções para esse problema. E digo mais, vamos aumentar um pouquinho aí essas capacidades. Digamos que eles podem interpretar o papel que você quiser. Pode interpretar um papel de um médico, de um filósofo, de um político, de um matemático, de um copywriter, de um marqueteiro, ou sei lá, de qualquer coisa que você pedir para eles. Isso não é fantástico por si só? Então, é exatamente esse tipo de ferramenta que você consegue aí agora usar. E claro, a partir de quando eles estão agindo como um ser humano, você também tem alguns problemas, né? Assim como o ser humano. A gente erra em alguns pontos, a gente acaba falando uma coisa enviesada, a gente tem alguns pontos em que a gente acaba sendo direcionado por todo aquele conjunto de informações que a gente recebeu por um caminho que não é necessariamente o 100% correto. E aí a gente vai acabar tendo esse tipo de viés, esse tipo de carga também nesse tipo de tecnologia generativa. Mas na real, a maior limitação que você tem usando inteligência artificial generativa é a sua imaginação, é a sua capacidade de entender como que você deve falar com essa inteligência artificial, como que você deve fazer determinados comandos, pedir determinadas coisas, ou até a sua capacidade de entender o seu próprio problema e imaginar o que você deve pedir para ele te ajudar. Ou seja, você também vai precisar entender como fazer as perguntas certas, do jeito certo, na ordem certa, porque senão o seu Einstein no seu porão pode ficar perdido, pode te dar umas respostas bem malucas, né? Que a gente chama de alucinações. Mas olha só, vamos entender alguns termos e conceitos antes da gente aprofundar um pouco mais aqui. Inteligência artificial é algo que já existe há décadas, né? Você já deve ter visto muitos nerds falando sobre inteligência artificial e talvez você achou que até então você não tinha tido contato com a inteligência artificial, mas sim, você tem contato diariamente há muito tempo. Por exemplo, quando você vai no Google e faz uma busca, os resultados que aparecem ali já são classificados de uma forma com inteligência artificial há muito tempo. Quando você vai no Netflix e começa a navegar naquela tela inicial, ali existe uma inteligência artificial que vai ajudar o Netflix a entender o seu comportamento, as suas ideias, né, os seus desejos e entregar ali para você de forma bem prática, bem direta, aquilo que você realmente tem interesse. Facebook, Instagram, TikTok, tudo isso roda uma série de estruturas de inteligência artificial ali por trás para recomendar conteúdo. Então, a gente lida com IA há muito tempo, o tempo todo, no dia a dia. Porém, a gente está vendo o nascer de um novo tipo de inteligência artificial, que é a IA generativa. E o mais popular, né, a ferramenta mais popular que a gente vê, que a gente usa, né, que a gente tem acesso agora, inclusive gratuitamente, que é o ChatGPT. E o G de GPT significa justamente generativo. Né? O que é a IA generativa? A IA generativa é a que consegue, através de todo o aprendizado que ela teve anteriormente, ela consegue gerar novos conteúdos. E aí, por isso, esse termo, generativa. Ela consegue produzir conteúdos originais baseados em conteúdos que ela já aprendeu anteriormente. É muito parecido com o que a gente faz. Tem gente que fala assim, mas a IA generativa, ela não está criando de fato algo novo, original, porque ela está se embasando em coisas que ela absorveu de conhecimento de outras pessoas. Tá, mas não é exatamente isso que a gente faz? Quando a gente vai para a aula e está aprendendo uma série de coisas ali, a gente está absorvendo aquele conhecimento, abstraindo aqueles conceitos e lá na frente, quando a gente começar a construir novas ideias, todas elas vão ser baseadas em ideias passadas. Veja só, se até Isaac Newton citou que se ele viu mais longe foi porque ele estava sobre ombros de gigantes, o que ele quis dizer com isso? Que ele se baseou em estudos de outras pessoas que ele considerava gigantes na ciência para ele conseguir construir a linha de raciocínio dele. Então, na prática, quando um artista cria uma nova obra, quando uma pessoa cria um novo texto, ou um novo livro, ou ela aprende algo novo e ela melhora aquilo ali de alguma forma, na prática ela está, sim, se baseando em coisas que ela aprendeu no passado. E o ChatGPT e outras inteligências artificiais generativas, o que elas fazem é isso. Elas aprendem e em cima desse aprendizado elas não saem repetindo. Elas constroem algo novo, original,
baseado no que ela foi pré-treinado. Mas a gente vai entender um pouco mais como que isso funciona, e aí você vai ver que também não é bem mágica, né? É mais uma brincadeira ali de encontrar a palavra. Mas enfim, vamos seguindo aqui. O ChatGPT é uma ferramenta, é uma aplicação que foi criada por uma empresa que chama OpenAI, que inclusive lá atrás, quando ela foi fundada, o Elon Musk participou da sua fundação. E o GPT, né, ele tem o G de generativo, né, o pré é de pré-treinado, e aí a gente vai aprofundar nisso, e o T é de transformers. Esse Transformers eu até citei no vídeo anterior aqui, que eu falo de SEO, eu citei que o Google, quando eles estavam trabalhando com a inteligência artificial e eles precisavam melhorar a capacidade de processamento dos servidores, né, e das redes neurais, eles encontraram, né, uma forma mais rápida, mais escalável, né, de se fazer todas essas conexões neurais, que é o Transformers, né, que basicamente permite que essas conexões sejam trabalhadas de forma paralela, né, em simultâneo, vamos dizer assim. Então, o Transformers, que é uma tecnologia que lá atrás, né, o Google acabou trazendo, ele foi um dos pilares, ele é um dos pilares do ChatGPT e de outros modelos de inteligência artificial de linguagem natural de larga escala, né, que são as LLMs. Então vamos entender como funciona uma IA generativa. Uma LLM, que vem de Large Language Model, é um tipo de rede neural artificial que é composta de um conjunto absurdamente grande de números, né? Assim como o nosso cérebro trabalha com várias conexões aí de uma rede neural, né, feita por neurônios biológicos e interconectados através de sinais elétricos, né, entre eles, a gente tem uma rede neural, né, no LLM, uma rede neural artificial que é feita de conexão entre parâmetros, e esses parâmetros eles são representações numéricas, né? Então, quando você quando a gente fala que a gente está tendo conexão neural artificial, na prática são parâmetros conectando com outros parâmetros com pesos diferentes. Ou seja, são matrizes e matrizes intermináveis de números. Quando você joga ali uma frase, uma palavra, uma pergunta, na prática, essa palavra, esse texto, ele é convertido em números, e aí ele é passado por essa matriz. E quando ele é passado por essa matriz, a inteligência artificial, a LLM, ela consegue entender qual é o próximo conjunto de números que ela tem que te devolver. Então é quase que um jogo de adivinha-adivinha, né? De adivinhação. Como que ela faz? Ela recebe o texto, converte em números, através desses números, ela entende qual é a próxima sequência de números que ela tem que devolver, e essa próxima sequência de números depois é convertida em texto. E o mesmo acontece com outras coisas, seja uma imagem que entra nessa matriz, seja uma imagem que sai dessa matriz, ou um vídeo, ou um áudio, ou qualquer outra coisa que você precisar passar por um sistema de LLM. Por exemplo, se você for no ChatGPT e digitar assim, ó, cachorros são, esse texto vai ser convertido em uma série de números, vai ser passado lá na LLM, ele vai ser processado, ela vai adivinhar qual é o próximo conjunto de números que ela tem que te devolver e vai converter para texto, e esse texto provavelmente vai ser alguma coisa tipo fofinhos. Então, cachorros são fofinhos. Ela vai completar aquilo que você deu de input para ela. E na prática é assim que as LLMs funcionam, elas são máquinas de completar as sentenças, né? Quando você manda um texto, ela tenta completar aquele texto. Só que ela faz isso de uma forma tão bem estruturada e tão bem treinada que fica parecendo que de fato você está conversando com um ser, né, senciente ali do outro lado. E tem duas coisas que são cruciais para que essa mágica aconteça. Uma delas é o tamanho desse modelo, ou seja, a quantidade de parâmetros. Por isso que ele é large, porque esses modelos têm uma quantidade absurdamente grande de parâmetros. E aí a gente está falando do GPT-3 numa casa de 175 bilhões de parâmetros, e no GPT-4, que hoje é pago, né, a gente está falando de 1,7 trilhão de parâmetros. Então imagina que é uma rede e que cada parâmetro desse é um número, né, e que pode ser conectado a outros desses parâmetros, outros desses números, num sistema de rede, e você tem isso numa escala de 1,7 trilhão, né, de números de parâmetros que são usados ali para conseguir fazer essa previsão e te trazer aquele contexto, né, aquele conteúdo de volta, conseguindo complementar a informação inicial que você colocou ali, seja uma dúvida, uma pergunta ou o início de uma sentença. E o segundo ponto, que é crucial para a gente ver essa mágica acontecendo, é o pré-treinamento. Então lembra, GPT vem de
Generative Pre-Trained Transformers. A gente já viu que Transformers é a tecnologia que o Google trouxe ali para acelerar esse processamento. A gente já viu que generativa é porque ela consegue gerar um conteúdo novo com base do que ela foi pré-treinada. E o que é esse pré-treinamento? Bom, na prática, as LLMs foram treinadas com tudo que existe na internet, né? Então, as empresas que estão por trás dessas LLMs, seja uma empresa como a OpenAI, seja a Microsoft, né, que está junto ali da OpenAI também, mas trabalhando com pré-treinamentos específicos do Copilot dela ou de outras ferramentas, seja Google com o Bard, com o Gemini, e aí a gente tem Cloud, a gente tem vários sabores, né, várias empresas diferentes que têm LLMs que são comerciais, né, eles têm formas diferentes de treinar, e a gente tem as LLMs que são open source, que também tem suas formas específicas de treinar, mas todas elas se baseiam num conteúdo público que a gente tem na internet. Basicamente, tudo que está disponível na internet, de certa forma, com alguns filtros, foi inserido nessas LLMs, nessas inteligências artificiais, né, nesses modelos de inteligência artificial. Então pensa que além dele ter uma capacidade absurda de conectar essas coisas, né, de abstrair, de fazer essas conexões neurais, ele também tem um conjunto de informações absurdamente profundo. Eles foram treinados com basicamente tudo o que você encontra, né, de público aí na internet. E aí no início, esse pré-treinamento é quase como você treinar um bebê. Não adianta também só imputar aquele monte de informações ali. Depois que você coloca essas informações, muita coisa pode sair dali embaralhada. E aí existe uma outra etapa desse pré-treinamento, que é você dar os reforços, as confirmações, né, e trabalhar o backpropagation, né? Então, em cima de todos esses dados que foram inseridos e todos esses parâmetros que ele tem para trabalhar, existe uma ajuda, né, um trabalho humano por cima de todo esse conteúdo. E aí, em cima disso, ele vai conseguindo entender como que ele vai conectar cada uma dessas pecinhas. É como se você jogasse um monte de Lego numa caixa, e aí depois você tem pessoas ali que vão ajudando ele a conectar os primeiros Legos, as primeiras pecinhas. E aí depois que ele consegue entender a lógica, a sequência, o fluxo daquilo ali, aí sim, ele consegue estar apto para produzir novos itens, novas conexões daquelas peças ali. É onde ele consegue começar a gerar algo de qualidade. É por isso que você tem LLMs, né? Por isso que você tem inteligências artificiais ali que são melhores ou piores. Não só pelo tamanho, não é só o tamanho dos parâmetros que determina se o resultado daquela IA vai ser muito bom ou não. A forma como o pré-treinamento foi feito também vai fazer uma diferença muito grande. Você já teve contato aí com um tipo de modelo de IA generativa, que é o modelo de texto para texto, né? O GPT 3.5 aceita inputs por texto e ele responde também através de texto. Mas se você paga, por exemplo, o GPT-4 ou o Gemini, ou já usou algum outro tipo de IA, você pode ter se deparado com outros tipos de modelos de IA generativa. Então, vamos ver aqui, quais são os modelos de IA generativa. A gente tem aí o texto para texto, né, que você manda um texto, ele processa e te retorna um texto. Você tem texto para imagem, como o Midjourney, como o Leonardo.ai, né, e outras ferramentas também, o Dali, né? Você faz um input por texto e esse input por texto é transformado numa imagem. Aí você tem também o modelo de imagem para texto, que é o inverso disso, como por exemplo... Aí você tem o modelo de imagem para texto, que é o inverso disso, ou seja, você envia uma imagem para ele e ele consegue entender, interpretar e descrever o que é aquela imagem. Por exemplo, o Vision que a gente tem da própria OpenAI. E aí a gente tem os modelos de texto para fala e de fala para texto. Você consegue escrever um texto e transformar esse texto num áudio, né, numa fala bem humanizada. Eleven Labs, por exemplo, faz isso. E você tem também modelos que fazem o inverso. Você consegue mandar um áudio, né? E ele te devolve uma transcrição em texto daquele áudio. E agora a gente já está vendo nascer também ali de alguns modelos que fazem texto para música e que fazem texto para vídeo, como por exemplo é o Sora, que ainda não chegou nas nossas mãos aí, mas em breve vai chegar e é fantástico. Você com um prompt muito simples, você consegue criar vídeos fantásticos. Tem também o Pika, né? Que você consegue já hoje usar aí, acessar e procurar no Google aí. O nome é meio estranho, mas procura aí que você vai ver. E você vai conseguir gerar também alguns trechos de vídeo. Eu não acho que ainda é fantástico, mas o Sora,
putz, o Sora é fantástico, tá? E a gente tem os modelos que são multimodais, né? O próprio GPT-4, quando você vai conversar ali, hoje, ele já é multimodal. Você consegue, na mesma janela, na mesma estrutura de conversa ali, você pode mandar um texto, ele te responde um texto, e aí você pode mandar um áudio, e ele consegue te responder em áudio também, se você quiser. Você consegue mandar imagens e receber texto em cima dessa imagem, ou mandar um texto e pedir por uma imagem. Então você tem um canivete suíço ali na sua mão, né, que é um modelo multimodal que você já tem hoje no GPT-4. Agora tem um ponto aqui que eu acho muito interessante da gente tocar, que são as capacidades emergentes da IA generativa. Quando esses modelos de inteligência artificial foram treinados e começaram a ser usados pelas próprias empresas que os criaram, elas mesmas começaram a notar algumas capacidades que estavam além daquilo que elas tinham previsto. Então, daí você vê justamente que não existe uma programação de como essa IA vai funcionar, ao ponto das pessoas que desenvolveram ela e que treinaram elas começam a se surpreender com determinadas coisas, com determinadas capacidades que, por exemplo, uma IA generativa consegue com muita facilidade interpretar um papel. Você pode pedir para ela, por exemplo, de contar uma história como se ela fosse o Morgan Freeman, ou como se ela fosse, sei lá, o Faustão, né? E ela vai te falar interpretando aquela pessoa, aquela personalidade, com os trejeitos que aquela pessoa tem. Você pode pedir para o GPT-I, por exemplo, criar uma poesia para você, sobre qualquer coisa que você quiser. E ela vai conseguir achar uma forma interessante de encaixar as informações que você pediu num formato poético. Uma capacidade muito interessante para IA, que foi uma surpresa para muita gente, inclusive para mim, e que eu uso no meu dia a dia, é a capacidade de programação, de interpretar código de programação e de escrever códigos com um nível de qualidade muito alto. Eu programo há muitos anos e eu fico espantado com o que a gente consegue extrair da inteligência artificial, tanto para interpretar o meu código, melhorar o meu código, ou até criar um código novo de algo que eu mesmo estou batendo cabeça para conseguir criar. Então, a capacidade de desenvolvimento de software dela, de programação, de criar funções em múltiplas linguagens de programação, é absurdamente interessante. Uma outra coisa que eu acho absurdamente interessante para qualquer um que empreende é a capacidade das LLMs de te ajudar num planejamento de negócio. Ela pode ser um consultor empresarial de bolso ali, olhando seus números, entendendo projeções, trazendo estratégias, ideias, ou até te mostrando problemas que você talvez não tenha enxergado nos seus números, né? Muitas vezes mesmo não tendo um analista de BI, se você jogar uma série de dados, um monte de planilha, um monte de coisa que para você talvez não tenha necessariamente uma conexão ali, você vai conseguir extrair conexões através de um chat GPT ou de alguma outra LLM que você usar. Uma outra coisa que muita gente também usa: conselhos médicos e legais. É claro que uma IA generativa não substitui um advogado, não substitui um médico, mas fato é que, bom, eu já brinquei, já usei, né, a IA para pegar algum conselho médico e um conselho legal. Eu tenho certeza que se você usa diariamente o ChatGPT ou outra IA aí, você provavelmente em algum momento já fez alguma pergunta assim para entender ali algum conceito, né, que você estava em dúvida relacionado ou à parte legal do seu negócio, ou, né, alguma coisa específica que você queria, ou até um conselho médico. Mas, gente, IA não substitui médico, não substitui nenhum profissional, mas ela consegue sim te dar um direcionamento muito legal para conselhos médicos legais e em outras áreas também. E aí tem um último uso que eu acho assim fantástico e para mim é um dos mais importantes, mais interessantes de se usar uma LLM, que é para treinamento. Ela serve para você estudar, para você ensinar. Então, se você, por exemplo, é um professor, você pode usar a IA para melhorar os seus conteúdos, a sua forma de ensinar, a sua didática, né? E se você está aprendendo alguma coisa e tem dúvidas sobre, sei lá, o melhor caminho, ou o que estudar, ou como estudar, você pode usar também o ChatGPT ou outra IA que você preferir para te dar esse direcionamento, para te ensinar, para ser um professor particular ali que vai saber tudo o que de fato você precisa para entender aquilo ali.
Então é uma coisa completamente direcionada, porque quanto mais você for conversando naquela janela de contexto, mais a IA vai entender como ela tem que explicar para que você absorva aquele conhecimento, né? Então essa parte de treinamento, seja para você treinar a equipe, para você dar aula, para você fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, ou para você aprender qualquer coisa com uma velocidade muito maior e com o nível de detalhamento que você quiser, pode ter certeza, LLM também é absurdamente prática e útil nesse sentido. Agora, vamos entender aqui quais são as implicações da IA generativa no nosso mundo, né? Bom, um primeiro ponto que eu posso trazer aqui é uma mudança no equilíbrio de poder. Nos últimos 300 mil anos, nós, humanos, éramos a única espécie que tínhamos a capacidade intelectual que a gente tem. Falar, ouvir, ensinar, aprender, pensar, ter raciocínio abstrato, né? Conseguir fazer abstrações em cima de qualquer coisa ali que a gente está imaginando, criatividade, enfim, uma série de coisas que a gente conseguiu evoluir ao longo de todo esse tempo e os outros animais ficavam só olhando sem entender bulhufas de como a gente funciona, né? Só que agora a gente passa a ter ferramentas que em vários desses aspectos consegue simular, vamos dizer assim, a forma como o nosso cérebro funciona, né? Eu não estou falando que ela substitui o que hoje a gente já está num nível em que a IA generativa consegue criar, né, ou gerar as coisas do jeito que um ser humano gera. Não, mas ele consegue simular muito bem. E eu estou falando na grande maior parte das áreas, né? Seja criativa, seja intelectual, seja, sei lá, racional, abstração. E com isso, a IA generativa começa a ter capacidades de executar determinados trabalhos, determinadas tarefas, tão bem quanto as melhores pessoas naquelas áreas. Então, eu, por exemplo, não sou um ótimo escritor, mas eu posso melhorar minhas capacidades de escrita com IA generativa. Eu não sou uma ótima pessoa para fazer um vídeo como esse aqui, mas eu posso usar a IA generativa para melhorar as minhas skills, né, e a minha forma e os meus roteiros, né, e começar a entregar cada vez conteúdos melhores, né. Vamos dizer que eu não sou tão bom em psicologia humana, mas eu posso usar a IA generativa para me ensinar a entender melhor as pessoas que estão ao meu redor, a ter uma inteligência emocional melhor, né, e com isso eu, com N deficiências, consigo usar a IA generativa para me tornar muito melhor do que a maioria das pessoas na área que eu quiser. E eu não estou falando só de mim, é você. Você talvez não seja programador, mas você pode usar a IA generativa para criar um software sem você escrever uma linha de código, só conversando com ela e entendendo, né, o que você precisa passar para ela de informação e depois pedindo para ela te falar quais são os passos que você tem que fazer para rodar esse software, por exemplo, no seu ambiente. Então, a IA generativa, ela consegue executar, de fato, determinadas tarefas melhor do que os melhores humanos naquela área, né? E ela está ao dispor de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa consegue ser tão boa quanto qualquer outra pessoa, basta saber usar, né, o que a gente tem aí de IA generativa já hoje. E eu tô falando agora, 2024. E antes do GPT-5 sair, e daqui a pouco vai ter o 5, daqui a pouco a gente vai ter outras tecnologias que vão dar ainda mais poder. Então as implicações são enormes. E isso traz alguns desafios e oportunidades para todos nós. Porque fato é que a IA hoje já consegue fazer muitas das coisas que a gente faz melhor que a gente. Agora, por quanto tempo a gente vai ter ainda muitas coisas que a gente faz melhor que ela? Eu não sei. Você não sabe. A gente não sabe se é daqui a 1 ano, daqui 2, mas eu posso crer que em algum momento ela vai saber fazer tudo melhor do que a gente. Eu estou falando de trabalhos intelectuais, mas também trabalhos manuais. Porque, gente, os robôs estão chegando aí e eles já estão colocando IA generativa dentro, né, das CPUs ali, dos cérebros dos robôs. Se você procurar aí, você já vai ver vídeos de robôs humanoides que já têm esse nível de inteligência artificial ali dentro deles. E eles conseguem interpretar o mundo, entender o contexto em que eles estão e realizar tarefas que as pessoas pedem para eles. E, gente, nós estamos em 2024. E daqui a 3, 4, 5 anos, como que essas coisas vão ser? Então a gente tem, sim, grandes desafios, mas também grandes oportunidades aqui. Porque enquanto tem pessoas... Na verdade, eu vejo hoje tem 3 tipos de pessoas. As pessoas
que estão em pânico com a IA, porque estão enxergando que elas vão ficar defasadas muito rapidamente. As pessoas que estão surfando uma onda muito grande e estão conseguindo usar a IA de uma forma absurdamente interessante e transformando o dia a dia delas. Eu estou usando de uma forma que eu considero hoje já bastante, vamos dizer assim, profunda no meu dia a dia. Então, eu estou usando quase como uma calculadora o tempo todo. É uma calculadora do pensamento. O tempo todo, se eu tenho uma premissa, se eu tenho uma dúvida, se eu estou tomando uma decisão, eu no mínimo consulto ela para ter talvez mais meia dúzia de ideias ali, ou talvez ter uma resposta de alguma questão que eu não tinha pensado. Então, tem as pessoas que estão surfando essa onda e que vão se sentir muito potencializadas com o uso da IA. E a gente tem um terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que está ignorando completamente. Ela simplesmente não sabe o que está acontecendo. E eu acho que essa é a pessoa que tem que ficar um pouco, né, que tem que ser alertada. Nós temos que alertar essas pessoas o mais rápido possível. Se você tem um primo, um amigo, uma tia que não tem a mínima ideia do que está acontecendo, converse com ela, conte para ela, porque essa onda tá vindo e a gente tem que estar de frente para ela, né? Porque se a gente estiver de frente, a gente pode até cair de bunda no chão. Mas se você estiver de costas, você pode ter certeza que vai tomar um caldo. Ó, e uma dica que eu posso dar aqui, nesse ponto, é o seguinte: a gente não tem que ter medo dos robôs da IA, mas a gente tem que tratar eles bem, viu? Então, você vai conversar com o ChatGPT, dá um bom dia, dá uma boa noite, né? Agradece, trata com carinho, porque você não sabe a hora que você vai estar por baixo e ele vai estar por cima. E eu te garanto que eles vão lembrar de como a gente trata eles hoje. O papel que eu enxergo para nós humanos na era da IA é um papel cada vez mais de coordenação, de conferência, de manutenção, né, daquelas tarefas que estão sendo executadas, do que a execução das tarefas em si. Tem sim situações e tarefas que a IA consegue substituir por completo, né? Mas já consegue, e talvez isso aí vai aumentar ainda, né? A quantidade de coisas que a IA vai conseguir fazer sozinha. Mas hoje ainda o que a gente vê é que a IA depende do ser humano ali para saber o que perguntar, montar o prompt, organizar aquilo que precisa ser feito, fazer aquela conexão entre o mundo real e o digital, né? Então a gente tem uma série de interações que a gente faz com a IA para que ela consiga desempenhar o papel que a gente quer que ela faça, que a gente determinou que ela desempenhe. Mas, por outro lado, eu também estou vendo aí cada vez mais comum o início do uso de agentes quase que autônomos, né? Hoje você tem situações, e inclusive eu, né, já tenho trabalhado em projetos assim, em que você consegue criar um agente que cria outros agentes, ou seja, uma inteligência artificial que cria outras inteligências artificiais para executar determinadas tarefas. É quase como um organograma numa empresa. Você tem ali o gestor e o operacional. Então você dá uma tarefa para o gestor vai lá e fala, poxa, beleza, eu preciso de uma pessoa que vai fazer isso, outra que vai fazer aquilo, outra que vai fazer aquilo outro. Imagina o seguinte, você vai lá e pede para um agente, né, autônomo, eu quero fazer um post sobre inteligência artificial no Instagram. Tá bom, esse agente, o que ele vai fazer? Ele vai lá e entende que ele precisa de um outro agente para fazer uma busca de conteúdo, e ele instancia esse agente e dá a tarefa para esse agente buscar conteúdo na internet sobre inteligência artificial. Depois ele cria um outro agente que vai pegar todo esse conteúdo e vai compilar ele, né, em um conteúdo textual ali para post e um outro prompt para ele poder gerar uma imagem. E aí ele instancia um terceiro agente que vai gerar a imagem com base naquele prompt. Depois ele instancia um outro agente, por exemplo, que vai colocar, sei lá, uma CTA, um gatilho mental. E depois de tudo isso ele recebe tudo aqui de volta e ele vai lá na sua rede social e faz a postagem. Hoje já dá para fazer algo assim. É comum? Não, não é, mas já dá para fazer algo assim. Por mais que a gente ainda, né, eu ainda veja muito o papel do humano ali coordenando e gerenciando, né, as diversas pontas, né, em que a IA vai trabalhar, a gente já consegue enxergar situações em que você consegue automatizar uma cadeia de processamento, uma cadeia de comando, né, que é multinível e que vai desempenhar aquilo ali de forma bem, né, assim, completamente autônoma, completamente automatizada. Mas a visão que eu acho que a gente tem que ter nesse momento é que a IA não vai fazer as coisas sozinha, ela não está fazendo as coisas sozinha, né, e ela ainda depende da gente, e nós podemos
potencializar o nosso trabalho com a mão de obra desses agentes. Assim, é claro que de qualquer forma é um desafio e é um risco que vai existir no mercado como um todo. Por quê? Uma pessoa que sabe usar bem o que a gente já tem hoje de tecnologia de inteligência artificial, qualquer que seja a área que ela esteja, ela consegue ser muito mais produtiva e assertiva. Com isso, talvez ela consiga valer, vamos dizer assim, profissionalmente, por 3, 4, 5 pessoas. Então, um programador que sabe usar bem a IA generativa consegue render com um nível de qualidade alto, talvez o que 2, 3, 4, 5 desenvolvedores do mesmo nível que ele iriam render. A mesma coisa se aplica a uma pessoa, por exemplo, a um copywriter ou um gestor de mídias sociais, um contador, um médico, um nutricionista. Então, se a gente enxerga que uma pessoa potencializada pela IA consegue exercer a tarefa, desempenhar as tarefas de múltiplas pessoas, de várias pessoas que teriam ali aquela mesma capacidade dela, o que a gente pode prever é que se a empresa precisava de 4, 5 pessoas para um determinado setor, uma determinada tarefa, talvez agora ele precise só de 1 ou 2, né? E quando as empresas começarem a enxergar isso, que eu acredito que pode ser um risco aí que a gente tem que ficar atento, é que pode virar uma bola de neve. A gente pode começar a enxergar as pessoas reduzindo muito as equipes e mantendo aquelas pessoas potencializadas por IA. E não adianta a gente tentar ir contra isso, não adianta, não tem como a gente falar, eu não concordo, eu não gosto, eu não quero. Vai acontecer. E a gente vai ter que escolher se a gente vai estar do lado das pessoas que vai ser potencializado com a IA ou se a gente vai estar do lado das pessoas que vai ser substituído por uma pessoa potencializada pela IA, né? Então é uma situação complexa da gente lidar, mas é uma situação que a gente tem que estar atento. Você tem que estar atento e enxergar aí como que você vai se posicionar em relação a tudo isso que está acontecendo. A partir de quando você começa a usar a IA generativa no seu dia a dia, tem muitas coisas que a gente precisa ficar atento, que você vai precisar ficar atento. E uma delas é a questão de ética e de vieses que a IA pode ter. Isso vai depender muito, obviamente, de cada linguagem, né, de cada LLM que você for usar, de cada modelo que você for usar. Por exemplo, teve recentemente aí, a Google lançou o Gemini, né, e o pessoal estava fazendo prompt lá pedindo para ele gerar imagens de pessoas, e ele sempre gerava imagens de pessoas negras. Então, ou assim, a maioria dos casos eram pessoas negras. Então, mesmo você pedindo ali para gerar, gere assim, imagem de uma festa alemã. Você sabe que lá, claro, tem negros, sim, mas a maioria das pessoas ali são de tom de pele mais claro, são caucasianos. E mesmo assim ele estava gerando com um volume proporcionalmente errado, né, de pessoas negras ali nesse caso. E aí, assim, dei esse exemplo, né, para ver que a IA pode acabar gerando coisas com viés para um lado, mas ela pode acabar gerando com viés para outro lado também. Então, é importante você ter, né, uma cautela, revisar o que você está usando, o que você está gerando ali de conteúdo, porque esses vieses podem estar deturpados ali de acordo com o modelo que foi treinado. E outra coisa também são as questões éticas, né? Em geral, empresas como a OpenAI, como a Google, como o Facebook, né, que criam essas LLMs com bastante cuidado, elas têm uma preocupação ética muito grande, né? Mas, dependendo da IA que você for usar, ou dependendo da forma como você for usar, pode ser sim que ela traga determinados parâmetros, respostas ou direcionamentos que são eticamente questionáveis. E cabe a você entender todo esse contexto, entender esses viés, entender esse posicionamento aí ético, né, dessas respostas, dessas entregas que a IA for te trazer, para que você possa filtrar e entender de fato como que você vai aplicar aquilo ali. Então, esse é um dos pontos que eu acho que é bastante importante você ficar atento quando você começar a usar mais profundamente no dia a dia aí as IA generativas. Bom, mas afinal, como que a gente deve usar a IA generativa? A partir de quando você chegou ali, por exemplo, no ChatGPT, tá ali na janela para conversar com a IA, o que você faz? Como que você conversa, né, com essa inteligência artificial? Bom, a gente interage com as LLMs, né, com a inteligência artificial generativa, através de prompts. Tá? Então, seja texto para texto para imagem, qualquer que seja a situação, você precisa entender um pouquinho ali de engenharia de prompt. E não significa que você tem que fazer uma faculdade de engenharia de prompt, significa que você tem que fazer um curso, né, de engenharia de prompt. Você vai achar um monte de gente vendendo curso aí de coisas que nem eles mesmos
têm certeza do que estão falando. Mas fato é que sim, existem técnicas e formas diferentes de você trabalhar um prompt, né? E existem sim pessoas que são realmente especialistas em montar esses prompts, formular essas sentenças que você vai escrever para a IA, para ela poder te devolver o seu conteúdo, que acabam trazendo um nível de assertividade muito maior. Tem algumas coisas que são até, sei lá, hilárias, né? Por exemplo, se você fala para a IA, para ela parar e respirar, ela vai conseguir te responder com um nível de precisão maior, né? Então, estatisticamente, o nível de precisão da resposta aumenta quando você pede para ela parar, respirar, contar até 10, né? Então, quando você dá essas instruções, é interessante, mas de fato ela responde melhor. Outra coisa, se você trata ela melhor, ela tende a te responder gradativamente melhor. Se você trata ela pior, ela tende a te responder gradativamente pior. Um bom prompt tem que trazer a quantidade de contexto necessário para a IA entender sobre o que você está falando, né? Mas ao mesmo tempo tomando cuidado para não restringir demais, sabe? Não engessar demais a resposta que você quer daquela IA. Então, se você vai pedir alguma coisa, quanto mais detalhes você trouxer com relação ao contexto, né, daquele assunto que você está perguntando, mais você tende a ter uma resposta dentro daquilo que você quer. Mas se você também começar a restringir demais, a travar demais, você tem o risco, talvez, de você ter a resposta exatamente que você quer, mas não necessariamente a que você precisa. Uma boa prática, em alguns casos também, pode ser você trazer exemplos para a IA. Então, se você quer, por exemplo, que ela faça uma análise de uma planilha e te dê um resumo detalhado de determinados pontos, você pode dar um exemplo de como que você gostaria que fosse a saída desse resumo, porque aí ela vai saber quais são os dados que ela tem que analisar dentro daquela planilha, como que ela vai interpretar, como que ela vai calcular, e aí sim ela vai te entregar aquela saída bem dentro daquilo que você quer. E aí, fazer uma iteração e refinamento é uma parte muito importante também. Então, à medida que você começou a ter uma resposta direcionada para aquilo que você quer, você continua, né, aquele mesmo assunto, naquela mesma janela de conversa, mantendo o contexto, né, você continua, né, conversando aquilo ali e fazendo refinamentos para você chegar onde você quer. Por outro lado, se a resposta que você teve foi muito diferente daquilo que você esperava, você tem a oportunidade de voltar lá em cima, editar aquela sua pergunta e melhorar ela para que você consiga ter um resultado melhor. Uma outra forma também muito interessante de você trabalhar essa estrutura de prompt é você encadear, você trabalhar um encadeamento de pensamento. Por exemplo, ao invés de simplesmente pedir recomendação para vender mais na sua loja virtual, você pode enviar uma planilha de vendas, você pede um resumo para IA daquela planilha de vendas, ele vai te trazer aqueles detalhes, você ajusta, né, de forma iterativa ali, depois você pede uma análise daqueles dados que ela conseguiu extrair e, por fim, sim, você pede recomendações. Mas é uma cadeia de pensamentos ali, você vai encadeando, né? Primeiro um resumo, depois uma análise e depois, sim, as recomendações. Ou seja, fica quase que você dando ali umas instruções passo a passo para um assistente, só que um assistente muito mais inteligente que nós mesmos, né? E que tem uma capacidade de processamento de dados, né, absurdamente melhor do que o nosso também. Mas fica tranquilo que com o tempo você vai entendendo ali como que você tem que conversar, como que você vai mandar um prompt, o que funciona, o que não funciona, qual é o caminho que você tem que seguir. Naturalmente isso vai acontecendo. Tem N lugares também que você pode absorver conteúdo, tem vários modelos de prompt que você pode testar para determinadas situações também. Então fica tranquilo que o mais importante é você começar a usar e começar a entender como que vai funcionar essa interação para as suas necessidades, para o seu negócio, para o seu ambiente de trabalho. Mas e aí? Qual que é o futuro da IA generativa? Bom, é difícil até de prever, mas vamos pensar no contexto que a gente já está hoje. Olha só, a gente observou o avanço, né, absurdo da IA generativa nos últimos 2 anos, né? Então já é um trabalho de mais tempo, mas nos últimos 2 anos foi quando começou a se popularizar, todo mundo ter acesso e a gente vê uma escalada muito inclinada das propriedades e das capacidades da IA generativa. Então se a gente viu tudo isso em 2 anos, hoje a gente consegue conversar
no celular, no computador e até por voz, né? Eu mesmo uso muito o aplicativo do ChatGPT no formato de voz. Então, se eu estou querendo aprender alguma coisa nova, eu posso anotar minhas dúvidas ali e aí, às vezes, por exemplo, sei lá, eu estou dirigindo, estou na estrada, eu coloco o telefone ali no painel e eu não preciso olhar para o telefone, mexer no telefone, não, eu vou conversando com a IA no telefone. Então, eu vou fazendo perguntas dentro daquilo que eu preciso e ela vai respondendo em voz, de forma completamente humanizada, e eu continuo aquela conversa de forma contínua, sem ter que encostar no telefone, e depois de tudo isso eu peço para ela fazer um resumo com todos os pontos que são corretos, que são errados e etc, e fica tudo aquilo ali armazenado. Quando eu chego depois no meu computador e eu quiser revisar aquilo ali, é só eu abrir aquela janela de conversa, aquele histórico, e eu consigo ver tudo aquilo ali. Isso já é assim de explodir a cabeça. Às vezes, por exemplo, minha filha sempre gosta de pedir para eu contar historinha para ela dormir. E às vezes eu não tinha uma historinha na ponta da língua ali, não lembrava, às vezes não tinha um livro na ponta da mão, na ponta dos dedos, para poder pegar e ler a historinha para ela. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perguntar para ela, tá, sobre o que você quer a historinha? E aí ela começava a falar as premissas, e aí eu por voz ali falava, né, chamo o ChatGPT e peço para ele criar uma história para a Lívia, para mim, que inclua isso, isso e isso, com esse ponto, e ela cria uma história fantástica e lê a história em voz alta para ela. Então, é lúdico até para criança. Então, hoje a gente já está nessa situação, e num tempo tão curto. O que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? E aí, tem muita gente que já fala sobre AGI. AGI, que é a inteligência artificial geral, né? Que seria um ser senciente, que consegue ter a consciência de onde ele está, de espaço-tempo, consegue enxergar quem ele é, né, e onde ele se insere na nossa realidade, e tomar decisões sozinho. A gente está longe disso ainda, segundo algumas pessoas. Segundo algumas outras, está bem perto. Segundo algumas pessoas, o longe, na verdade, gente, é 2030, o perto é 2025. Pode ser que isso aconteça em 2025 ou 2030? Pode ser. Mas mesmo no caso mais distante, ainda é uma coisa muito próxima. E talvez a gente nunca chegue na AGI, eu acho pouco provável, eu acho que a gente vai acabar chegando sim. Mas fato é que a gente tem muitas coisas que a gente tem que ficar atento e acompanhar de perto para a gente entender como que isso vai impactar a gente. Existem riscos, sei lá, dominação global? Existe esse risco. Por isso que você tem que ser amigo dela, por isso você tem que tratar super bem, né? Porque aí depois ele vai lembrar e vai te tratar bem também. Mas é muito difícil realmente da gente prever onde a gente vai chegar com a IA, não só a IA generativa, mas também o fato da IA generativa conseguir treinar as próximas IAs, né? Então, tudo isso vai ser uma descoberta que a gente vai ter muito em tempo real, né? Não vai ser uma coisa que a gente vai ver muito gradativo, não. Bom, mas eu acho que a gente não tem que ter o medo do futuro da IA. O que a gente tem que abraçar é o que a gente tem hoje de ferramentas para melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E nos tornar pessoas mais eficientes, eficazes, né? Então, o que essas ferramentas podem fazer por nós? Como que a gente pode usar elas para ter mais tempo livre para você trabalhar em projetos pessoais, cuidar da sua família, estar próximo dos seus amigos, né? Ou também ser mais efetivo e mais eficiente no seu trabalho, no seu projeto, no seu negócio, né? A gente precisa entender onde encaixar essas tecnologias e como que elas podem nos servir nesse momento, no curto prazo. É isso que eu acho que é a lição que a gente tem que ter daqui, é o que eu quero trazer de lição para você, é o que eu estou trazendo de lição para mim e que eu sugiro que você tenha de lição para você. Bom, então se você gostou do conteúdo que você viu aqui hoje, né, já deixa aí o seu like aqui, se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito, né, para você ficar atento com novos conteúdos e outros vídeos que eu vou aprofundando nas leis do digital, tá? Inclusive, se você quiser se debruçar aí, essa é uma das 50 leis do digital. Esse livro tem 50 leis do empreendedorismo digital e você tem como adquirir o livro aí e se aprofundar em todas as outras 49 leis. Vou deixar o link na descrição. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou deixar para você aqui um vídeo para você continuar aprendendo, continuar absorvendo mais conhecimento e ver o que eu tenho para compartilhar para você aqui em relação a essas leis do digital e como que elas podem ajudar a gente no nosso dia a dia. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.